Pesquisadores do Neocriativa, o grupo de estudos da Unesp em Bauru dedicado à identificação dos arranjos culturais existentes na cidade, fizeram uma pesquisa sobre o carnaval local. A proposta era identificar as características históricas do desenvolvimento da festa aqui em Bauru, os principais desafios enfrentados pelas escolas hoje e também os caminhos para superá-los. Para falar sobre isso, nós recebemos aqui no estúdio a jornalista e pesquisadora do Neocriativa, Ana Carolina Moraes. Ana, muito obrigada pela sua presença aqui hoje. Eu que agradeço o convite. Vamos começar falando então sobre a reportagem que a gente acabou de exibir, né? Nela nós vimos que o carnaval, movimenta bastante a economia dentro dos bairros. Pelo mapeamento, que vocês fizeram, esse potencial poderia ser melhor desenvolvido? Poderia, sim. Eu acho que a gente percebeu que esses arranjos, que a capilaridade entre as escolas de samba e as pessoas do bairro podem criar um caminho para fortalecer a geração de empregos e de renda, dentro das comunidades. Isso porque quando a gente fala de produção do carnaval, a gente também fala de consumo para essa produção acontecer, Então precisa do tecido para a costureira, precisa dos enfeites, todos para montar os carros, precisa do eletricista para fazer toda essa parte elétrica das luzes e tudo mais. Então a gente o carnaval em si, ele é um arranjo que congrega muitas atividades e que tem um potencial muito grande para para ser uma matriz de geração de renda e de trabalho dentro de cada bairro, Tanto nessa parte produtiva das escolas, para saírem para os desfiles, quanto também para a parte das pessoas que participam, Então, seja no comércio de alimentos, de bebidas, a venda de acessórios da própria escola, enfim. Então, tem um potencial muito grande lá dentro, sim. Precisaria, então, de um modelo de negócio para ampliar? Olha, eu acho, assim, eles têm um modelo de negócio que é próprio, assim. Acho que eu não consigo pensar em como adaptar toda essa logística, a um modelo tal qual a gente conhece. Eles têm uma forma de gestão muito interessante e isso tudo é viável por meio da economia criativa. E acho que dentro da escola de samba fica muito fácil entender quais são esses pilares e como funciona a economia criativa, Esse setor é baseado em ideias e tem como objetivo a geração de renda, de trabalho e a valorização de uma cultura subalterna. Então, pode-se até dizer que as escolas de samba criam a economia criativa do samba dentro dos bairros, e das comunidades. E aí, a partir disso, tem uma própria forma de gestão, um próprio modelo para fazer essas atividades acontecerem, não só de novembro a fevereiro, que é quando as escolas se preparam para o carnaval, mas ao longo do ano todo. Um problema é a questão da verba, Neste ano, a Escola Águia de Ouro desistiu de desfilar, mesmo depois de inscrita, e muitas das escolas reclamam, da demora no repasse da verba. Um dos pontos elencados pela Secretaria Municipal de Cultura, a necessidade seria da criação de uma liga entre as escolas, para que elas não dependessem tanto dessa verba da prefeitura. Nesse contexto, nesse mapeamento que vocês fizeram, você acha que é viável essa proposta de Bauru ter uma liga das escolas? Eu acho que é viável, sim. A liga ela é muito importante para ser um porta-voz, um representante até em âmbitos burocráticos das escolas de samba dentro dos espaços de discussão com a Secretaria Municipal, dentro do poder público de maneira geral. Mas eu preciso frisar que para os desfiles acontecerem, para o carnaval se sustentar, precisa de políticas públicas. Nós estamos falando de economia criativa e não tem como pensar em economia criativa se a gente não tiver um suporte do poder público, se não tiver uma política pública para que ela se desenvolva. Vai muito além da liga e dessa questão da dependência da verba, então. Vai muito além. Então, a liga ela é muito importante para que haja, sim, representantes de todas as escolas, em espaços burocráticos dentro das discussões da Prefeitura, da Secretaria de Cultura, por exemplo. Mas ela sozinha não garante a sustentabilidade do carnaval. O que garante a sustentabilidade do carnaval é a economia criativa e ela só vai ser viável se tiver uma política pública para fomentá-la.
A gente já falou bastante das escolas. Nesse contexto, como que você avalia a participação dos blocos carnavalescos? Eu acho os blocos muito interessantes, porque eles são movimentos recentes, assim, na história do samba, do samba de carnaval aqui em Bauru, né? A gente tem uma trajetória do carnaval que começa ali na década de 70, né, com a formação das primeiras escolas, que é a Cartola e a Mocidade Independente da Vila Falcão. E a partir delas começam a se desenvolver a se formar, né, as outras escolas que nós conhecemos. Em 1990 é construído o Sambódromo, né? E de repente, assim, no final dos anos 90, começo dos anos 2000, o carnaval é suspenso e só é retomado a partir de 2010. E nesse meio tempo, não quer dizer que as escolas, que o samba de carnaval ficou paralisado. De maneira nenhuma, a gente pode observar a formação dos blocos, né, e o fortalecimento deles depois de 2010, quando volta a ter o carnaval no Sambódromo. Então, eles têm um papel bastante interessante nesse de fomentar a cultura do samba nos bairros, nos locais que estão, e também chamam a atenção nos espaços, pelos espaços que eles ocupam na cidade, né. Então, os blocos, eles estão nos bairros acêntricos de Bauru, cada vez mais longe do centro, e quanto mais novos, né, quer dizer que mais é de um bairro novo também. Então a gente consegue observar essa necessidade que a cidade, que os bairros carregam de ter uma identidade no samba de carnaval. E uma renovação constante. Uma renovação constante. E diante de todo esse trabalho, né, que vocês fizeram, o Neocriativa tem uma proposta, né, vai desenvolver algum tipo de projeto ao longo do ano com as escolas, os blocos? Esse ano, que começou em 2018, a gente está conversando com as escolas para entender como é que funciona a economia dessas escolas de samba. Onde que eles gastam, não onde eles gastam, mas onde eles investem, né? Quais são os pontos que eles escolhem para poder conseguir os produtos, a mão de obra, os serviços que eles precisam para que o desfile aconteça. Por meio desse mapeamento, né, desse entendimento sobre a movimentação econômica, a gente quer construir um mapeamento sobre a economia criativa das escolas para exemplificar de maneira visual, gráfica, quais são esses espaços onde as escolas gastam seus dinheiros, a sua verba e tudo mais, e por que são esses espaços, como esses valores poderiam ser melhores aplicados e até investidos mesmo dentro dos bairros e das suas comunidades, e posteriormente pensar em como que a cidade poderia ser um suporte para que o desfile acontecesse e não fosse tão caro, porque o carnaval em si ele não é caro, ele pode não ser caro, né? A gente tem exemplos dos carnavais de São Paulo e do Rio de Janeiro, por exemplo, que eles não são caros para as prefeituras, eles são até lucrativos para as escolas, então existe essa possibilidade. E além disso, em 2018 a gente tem a proposta também de desenvolver planos de comunicação junto com as escolas. Eu sou jornalista, a maior parte do pessoal que faz parte da Neocriativa também. A gente percebeu que a comunicação, a gente sabe da importância da comunicação e a gente percebeu que ela não tem a devida atenção quando a gente fala das escolas de samba, né? O pessoal não domina tanto as técnicas, porque elas são rebuscadas, estão restritas a debates dentro da universidade, por exemplo, e ao mesmo tempo elas são imprescindíveis para que as escolas se posicionem, apareçam e sejam reconhecidas na cidade. Então, a proposta desses planos de comunicação é posicioná-las, é dar visibilidade e dar também autonomia para que elas consigam fazer esse trabalho sem nós. Com certeza a gente ainda vai mostrar aqui no Nesp Notícias esse trabalho do Neocriativa. Muito obrigada pela sua presença hoje aqui com a gente. Obrigada.